Provérbios capítulo 15. Os versos 1 e 4 desse capítulo dizem: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. E a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Carreguei comigo muitas vezes um sentimento de frustração por, numa conversa desconfortável, não ter uma resposta que eu considerasse à altura para calar quem eu achava estar sendo grosseiro ou injusto comigo. E confesso que já senti inveja de pessoas que tinham sempre essa tal resposta. Mas com o passar do tempo, percebi o quanto isso que eu considerava incapacidade me poupou de problemas, inimizades, de ferir pessoas e de coisas ainda piores. Me arrependo de dar respostas guiadas por sentimentos como raiva ou senso de justiça própria, porque ainda que no momento tenha me dado prazer, não fez de mim uma pessoa melhor, nem para mim mesma, nem para o outro, e certamente acabei produzindo raiva e dor. Será que vale a pena? O que é mais importante, afinal? Ter e promover paz ou ter razão? A razão pode ser muito cruel. Não falo aqui sobre estar sempre calado diante de tudo, mas sim de ter domínio próprio e sabedoria de Deus para discernir quando realmente é necessária uma resposta mais enérgica e quando isso só geraria ainda mais confusão e ódio. Sentimos vontade de humilhar quem está nos humilhando, de revidar da mesma maneira, ou de maneira ainda pior, quem não está sendo uma boa pessoa conosco, e acabamos, mesmo que por um momento, reproduzindo exatamente o que no outro não nos agrada. Isso pode até nos dar prazer momentâneo, nos fazer sentir que estamos superiores numa discussão, mas de verdade não faz sentido se olharmos por esse ângulo. Já ganhei verdadeiros amigos por não ter dado vazão à minha raiva. Em Tiago 3, a palavra diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Pai, Senhor, nosso Deus. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uau! Muitas brigas, guerras e machucados na alma podem ser evitados se ao menos um dos lados dominar suas emoções e assim não deixar que a briga que estava se desenhando seja consumada. E então outra maneira de resolver a situação pode ser encontrada. Minha mãe sempre dizia a mim e aos meus irmãos: olha o buraquinho na represa, quando estávamos em uma situação tensa entre nós, fazendo referência a Provérbios 17:14, que diz: o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. E que eu me lembre, aquilo sempre funcionava. Crescemos amigos sabendo perdoar e pedir perdão. A raiva nos deixa cegos, sem condições de pensar bem antes de agir. E quase que 100% das vezes nos arrependemos de ter agido dominado por elas. Em Tiago 1, 19 e 20 diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E em Mateus 5, 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nosso alvo é Cristo, então que sejamos seus imitadores, que busquemos nos encher mais e mais dele para que tenhamos sabedoria para usar a nossa boca em seja qual for a situação. Porque como diz Lucas 6,45, próprio Jesus, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração e a pessoa má tira o mal do mau tesouro.
porque a boca fala do que está cheio o coração. Vem Espírito Santo e nos ensine a dominar a nossa língua, a ser uma fonte de água doce e a promover a paz, levando Jesus, o príncipe da paz, aos corações, onde quer que formos, e que o nosso coração descanse no Deus que é justo e que nos justifica, e que comecemos a ser uma bênção com o que falamos a partir da nossa própria casa.